Justiça. Eu faço parte de um mundo, o vosso mundo, onde os cuidados de saúde têm fantásticos recursos humanos. Existe todo um outro mundo onde não existe rigorosamente nada. A minha primeira missão foi na República Democrática do Congo e mudou completamente a minha vida. Talvez aquilo que tenha mais marcado as minhas emoções até hoje foi uma história em que, no bloco operatório, durante muitas horas, o pai, figura absolutamente inexistente nesta história, e nós fomos dar a notícia àquilo que era a filha mais velha, que estava a tomar conta de um dos irmãos mais novos e, entretanto, tinha um recém-nascido vivo também para tomar conta. Aquilo que mais me impressionou foi a reação dela. Alguma aceitação. Eu não vou dizer que não ficou triste, mas aceitou. Eu fiquei dias sem dormir e percebi que havia ali uma grande diferença em termos de expectativas, perspectivas, visão de futuro, se quisermos até valor da vida. 10 anos depois, no Sudão do Sul, uma pessoa mais crescida, um médico mais crescido, emoções mais rijas, mais combatidas, uma carapaça emocional se calhar mais forte. Aquilo que mais me marcou foi uma história em que uma criança de 5 anos, mordida por uma cobra, essencialmente aqui na zona do pescoço e na parte de trás da nuca, foi mordida por uma cobra porque era pobre, porque dorme no chão, numa cabana, e durante horas nós tentamos salvar-lhe a vida, mas o edema, ou seja, o inchaço do pescoço, acabou por asfixiar a criança e ela morreu literalmente nas minhas mãos. A mãe estava ao lado, praticamente a ver tudo aquilo que nós estávamos a fazer enquanto lhe tentámos salvar a vida, e no momento em que lhe dissemos que a criança morreu, a frieza da mãe com que embrulha a criança num daqueles panos tipicamente africanos cheios de cores, atira a criança ao ombro quase como se fosse um saco de batatas e volta a pé para a sua aldeia, provavelmente tinha outras crianças para criar. 10 anos depois, a mesma coisa. O que mais me magoou e o que me dói até hoje é esta diferença de expectativas, de perspectivas de vida, de valorização do presente e do futuro. Infelizmente, é normal morrer uma criança em algumas partes do mundo, é normal morrer uma mulher no parto. E por isso comecei a contar histórias, às vezes faladas, sobre a República Centro-Africana, porque acho que é muito injusto que estes países não tenham histórias de vida, que nós não humanizemos. E humanizar é o mais importante para que nós possamos tomar. Esta sensação de justiça é um sentimento poderosíssimo. Nós sem justiça somos animais selvagens. A justiça é aquela cola que une a humanidade e que nos permite viver com alguma harmonia. Portanto, sem perceber muito bem o que é que eu estava a fazer, porque na verdade eu só tenho habilitações para falar sobre medicina, eu tenho vindo a lutar sobre os direitos humanos. E isto já foi escrito em 1948, curiosamente, também a par da formação das Nações Unidas, e não é por acaso que foi a seguir à Segunda Guerra Mundial. Portanto, são 30 artigos, é relativamente direito à alimentação, direito à habitação, direito aos cuidados de saúde. Todos os países do mundo assinam, estão vinculados aos direitos humanos e, no entanto, 75 anos depois disto ter sido escrito, o documento mais importante do planeta e que ninguém questiona, mas será que passamos da teoria à prática? Bom, neste do 5º aniversário, todos os anos, sabemos que 70% destas mortes são preveníveis ou facilmente tratáveis. Em termos de custo-benefício para salvar vidas, a vacinação básica não é feita a 20%. Claro que nesta minha luta pela medicina, pelos direitos humanos, acompanho também com muito interesse aquilo que é as preocupações sobre o planeta. O planeta está doente, o planeta está a sofrer, não temos planeta B. Bom, eu vou-vos dar uma novidade muito grande. E claro que muitas vezes parece que a história de um urso polar que já não consegue levar os seus filhos a passear, ou uma tartaruga que em vez de estar a comer peixe está a comer plástico, parece que faz mais pela causa das alterações climáticas do que aquilo que realmente é o impacto na humanidade. E atenção, super a favor da biodiversidade, da natureza, de que consigamos manter as espécies como as conhecemos. Mas as consequências das alterações climáticas estão essencialmente na humanidade.
Temos áreas de desertificação, onde já não é possível cultivar alimentos e, por isso, milhões de pessoas a morrer à fome. Sabemos que a probabilidade daquilo que chamamos de eventos climáticos extremos é francamente superior e, por isso, muito mais pessoas e que destroem casas, destroem vidas, de formas que nós não conseguimos sequer imaginar. Sabe-se também há décadas que, de uma forma direta ou indireta, as alterações climáticas também são uma enorme promoção dos conflitos armados, que é de longe a maior doença da humanidade. Se calhar de uma forma simbólica, mas são símbolos sempre importantes, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, em 2007, disse que o Darfur, que é uma região do Sudão, que estava em guerra, que era a primeira guerra do mundo causada pelas alterações climáticas. Eu confesso que, claro que olho para o problema como ele é, mas à medida que o tempo foi passando, tentei perceber que era também uma oportunidade. Bom, isto realmente é uma coisa, se calhar, que não vem com a nossa natureza, preocupar-nos com seres humanos de pontos do planeta que nós não conhecemos, de outra cor de pele, de línguas que nós não compreendemos, de religiões que nós achamos estranhas, mas a questão das alterações climáticas envolve-nos a todos. Então é uma oportunidade para dizer estamos todos juntos, vamos remar todos para o mesmo lado. Mas não. Aqueles que mais contribuem para as alterações climáticas, que estão a matar vidas noutras localizações do planeta completamente opostas, que se calhar nem imaginam. Uns remam para um lado, outros remam para o outro, outros não querem saber, outros atiram os remos fora. E é nessa medida que eu comecei a aprofundar, de alguma forma, o conceito de justiça climática. E como todos os conceitos têm várias interpretações, várias visões, todas elas válidas. Questão histórica, extremamente importante. Sabemos que o grande acumular de gases que promovem efeito de estufa começa na Revolução Industrial. Quais dos países é que beneficiaram mais com isto? E até que ponto é que nós podemos dizer àqueles que agora gostariam de se industrializar que, espera aí, agora vocês não podem estragar o planeta porque ele já está estragado? E claro que há a questão intergeracional, que é óbvia. Os mais velhos estão a estragar a vida, estão a matar vidas dos mais novos. E, se calhar, mais difícil, mas extremamente importante de perceber que isto é sempre uma questão de classes, é sempre uma questão racial. Mas o que é que me parece mais importante de dissecar sobre aquilo que é o conceito de justiça climática ao dia de hoje? Sabemos que o planeta, ou a humanidade, esta nossa família, em que somos 8 mil milhões, é injusto. 1% dos mais ricos acumularam mais riqueza do que toda a restante humanidade. Se formos a ver uma questão de PIB per capita, o país mais rico e o país mais pobre do mundo, a diferença é de 150 vezes. Isto dói, isto incomoda-me em termos de seres humanos. Não é justo. E, mais uma vez, sem justiça, não conseguimos harmonia na humanidade. Mas em termos de, então, aquilo que é a criação de gases de efeito de estufa que nos estão a destruir enquanto espécie, 10% dos mais ricos produzem quase 40%. Se quisermos ver a questão ao contrário, 50% dos mais pobres do mundo produzem apenas 15%. Este gráfico, basicamente, conta a história. Emissões de CO2 per capita. Vemos aqui os Estados Unidos com 16 toneladas, o Quênia com 0,4, uma diferença de 40 vezes, mas esta nem sequer é a disparidade maior. O país que mais polui do mundo é o Catar. Aliás, os top 5, os top 10, estão quase todos eles na Península Arábica. E se compararmos o Catar com a República Democrática do Congo ou outros países africanos, a diferença é de 350 vezes aquilo que são as emissões de CO2 per capita. É injusto. E isto tem uma consequência muito direta nas vidas. Sabemos que o aumento da temperatura vem uma diminuição do acesso à água potável. Cerca de 1/4 das pessoas deste planeta, da nossa família, não têm acesso à água potável. E rapidamente se percebe a ligação com mortes. 1,5 milhões de pessoas morrem todos os anos com gastroenterites. Sabemos também que dos 15 países mais afetados pelas alterações climáticas, 12 estão sob forte intervenção da ajuda humanitária. E são apenas 0,2% culpados pelo aquilo que é a criação de gases de efeito de estufa que promovem o aquecimento global. Sabemos que no final do século, cerca de metade
desculpem, a proporção de pessoas que vai morrer por calor extremo é muito maior do que doenças oncológicas ou doenças infecciosas. Onde é que isto vai acontecer? Nos países mais pobres, na sua grande maioria. A palavra deslocados dificilmente entra no nosso léxico do dia a dia. São os refugiados dos pobres. São aqueles que fogem de uma guerra, mas não têm sequer dinheiro para passar a fronteira. 95% dos deslocados causados por conflitos armados vivem em regiões altamente afetadas pelas alterações climáticas. E dos refugiados que voltam a casa, a quase totalidade voltam a países francamente afetados pelas alterações climáticas. Desde 2017, cerca de 2 milhões de pessoas morreram em consequência de desastres naturais. 90% fazem parte dos países mais pobres. Voltemos à fome. Há muitas doenças difíceis de tratar, mas a fome não devia ser uma doença assim tão difícil de tratar. 10% das pessoas neste planeta vão à noite para casa sem comer, ou no dia a seguir não têm nada que comer. 2/3 são mulheres e 80% destas pessoas vivem em países altamente afetados pelas alterações climáticas. Bom, está tudo mal, o mundo vai acabar, vamos todos morrer, é para desistir já. Felizmente, há uma questão muito óbvia, que é nós somos o problema, mas nós somos também a solução. Sou claramente a favor de todo o tipo de desenvolvimento tecnológico que nos permita fazer uma transformação energética, uma descarbonização da energia, mas isso aos dias de hoje claramente que não chega. É preciso haver uma justiça a nível nacional e a nível global, que pode começar por medidas como, por exemplo, a taxa de carbono. Os países, as empresas, as pessoas que mais estão a matar pessoas na humanidade pelas alterações climáticas têm que compensar, têm que proteger os mais frágeis. Sem justiça, não conseguimos viver em harmonia nesta nossa grande família. Sem a lei, nunca conseguimos também definir aquilo que é o certo e o errado. É preciso colocar a questão da justiça climática como um direito humano. E já há várias vozes neste sentido, para que depois aqueles que fazem os maiores atentados em relação àquilo que é a nossa sobrevivência possam ser acusados de crimes contra a humanidade. E depois temos a questão, se calhar, mais difícil, mas na minha opinião mais importante de compreender, que é o coração. Como é que nós vamos lutar por um objetivo comum, enquanto que metade do planeta nasce a saber que vai viver até aos 80 e tal anos e outra metade, como estas histórias que eu vos contei, não sabe, sobrevive até ao dia da manhã. Como é que com mindsets tão diferentes, com expectativas de vida tão diferentes, com posições perante o presente e o futuro tão diferentes, conseguiremos lutar por um objetivo comum? Eu acho difícil. Temos que aproximar estas desigualdades para nosso bem. Sabemos que o nosso coração, a nossa empatia, tem imensas... Por isso nós somos mesmo obrigados a olhar para esta questão como uma família, como um todo. Somos 8 mil milhões e todos